One more time, one together. B'Shem Hashem Elokeinu Yisrael. Smiling Gabriel, Milpanai Orei Mechairai Refael Levial Roishi Levial Roishi Shechi. Sing together with the violin. Everybody, let's go. B'Shem. You know the four malachim. Four malachim are in exactly the right place where they need to be. Miyamini, the right hand, usually associated with strength and with might. Who's there to remind us who's really in charge, who's really the strength and might? Michael, who's like Hashem? On the left side, where we need to be strengthened, Gevura is there. And when I'm walking in my path, I need to see where I'm going. Umilfanai in front of me, Uriel, the light of Hashem. And Chas v'Shalom, something's coming from behind and I can't see it. So Hashem puts the malach to take care of me, Refael.
Four malachim are in exactly the place where they need to be. But for you, Chaver, here tonight, must be hundreds of Chaver that are Shana Aleph, first year base medrash, second year base medrash, 45th year base medrash. Some of you are just tasting the sweetness of Torah, maybe for the first time. The Heilige Four Malachim, Gavriel, Michael, Raphael, Uriel, Rosh Tevois, Gemara. So all you Chevra here, whether you're whether your first year, or whether you've been doing it for a long time and you probably know best, when you open up the Gemara, the second you open it up, you have Gavriel, Michael, Raphael, and Uriel surrounding you. And I want to wish every single person here at Tzlacha Rabbah with everything they're doing, that you should see such siyata d'shmaya and your learning and your avodas Hashem, that you mamish just not hear this vort, but you live this vort. You feel the malachim surround you when you open up any sefer. So let's just sing this thing in one more time, everybody together. Bom dia, queridos irmãos, Shalom. Estamos ao vivo para mais uma live, mais um estudo bíblico. Antes da gente começar, aquele recadinho de sempre, tá ok? Aquele recadinho básico. Se o irmão gostar do estudo, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike, deixa o comentário. Se o irmão tiver alguma dúvida, eu estarei respondendo aí com maior satisfação, tá ok? As dúvidas dos irmãos. E principalmente, né, é o que eu sempre peço aqui no canal, a prioridade aqui é que os irmãos, se possível, compartilhem os estudos, tá ok? Ajude a divulgar a palavra do Todo-Poderoso para que venha aí ajudar a mais irmãos a compreenderem as escrituras, tá ok? Hoje nós vamos dar sequência no livro de Romanos. Vamos pegar aí a partir do capítulo 9, tá ok? Então, se o irmão quiser acompanhar, pega a sua Bíblia. Que hoje a gente tem muita coisa interessante para a gente estar analisando. Romanos capítulo 9, versículo 1, diz assim: Eu digo a verdade em Cristo, eu não minto. A minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo, que eu tenho grande pesar e contínua tristeza no meu coração, porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo, por meus irmãos, meus parentes
segundo a carne, que são israelitas, aos quais pertencem a adoção e a glória e os pactos e a entrega da lei e o serviço de Deus e as promessas. Então aqui Paulo está fazendo uma análise de si mesmo, dos quais são os pais e dos quais, segundo a carne, veio Cristo, que é sobre todos nós, e Deus bendito para sempre, assim seja. Não, porém, que a palavra de Adonai tenha perdido o seu efeito, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Quer dizer, ali vivem muitas pessoas, né, muitas nacionalidades, não apenas os israelitas. Nem por serem a semente de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua semente. Quer dizer, a descendência santa, o filho da promessa. Isto é, os que são filhos da carne, estes não são filhos de Deus. Então, quer dizer, aqueles que buscam apenas as coisas materiais, as coisas carnais, as coisas desse mundo, eles são considerados não filhos de Deus. Porque sim, irmão, se você está ouvindo na sua denominação religiosa que Deus é amor, ele é amor, mas ele é justiça também. Ele é fiel. Tá ok? Então, se você vive segundo a carne, não vai achar que isso porque ele te ama, ele vai te perdoar por cada ato carnal seu. Por dar mais valor ao dinheiro, aos bens materiais, à sua própria vida, do que viver para o evangelho, para buscar a sua salvação, tá ok? Mas os filhos da promessa são considerados como semente. Então, quer dizer, aqueles que buscam o reino, que tentam viver ali o evangelho de Cristo, que tentam viver a palavra do Todo-Poderoso, esses são considerados seus filhos, ok? E não o contrário. Porque esta é a palavra da promessa. Por este tempo eu virei, e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de nosso pai Isaque, porque não tendo filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Adonai pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama, isto foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais jovem. Como está escrito, eu amei Jacó e odiei Esaú. Porque ele já conhecia, ele conhece toda a nossa caminhada, meus irmãos. Tanto para o bem quanto para o mal. Porém, o nosso livre-arbítrio de tomar as decisões para a nossa vida é que vai nos mostrar se ele vai nos amar ou nos odiar. Mas ele tanto pode um quanto pode o outro. Depende da nossa escolha, da nossa vida, como a gente conduz aqui na Terra, ok? O que diremos então? Há em Deus injustiça? De forma alguma. Porque ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não se trata de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que manifesta misericórdia. Só deixando um adendo, esse versículo 18 não, 11, perdão, ele fala não da pré-existência, como muitos aí apregou, principalmente os cabalistas aí, os seguidores do beninismo, né? Mais conhecido aí, Samuel Benini, Pagão Benini, né? Não esqueci de você não, meu querido. Eu sei que você ainda continua apregoando esse lixo aí, tá ok? Dessa pré-existência, Espírito Santo feminino, Shekinah, todo esse lixo aí. Infelizmente, você consegue enganar muitos ainda. Infelizmente, as pessoas ainda preferem seguir homens e não a palavra. E vão padecer por isso, vão morrer espiritualmente por isso, tá ok? Infelizmente.
Você está conseguindo enganar muitas pessoas. Então, aqui nesse versículo 11, não se trata de pré-existência, se trata do Todo-Poderoso, conhecer exatamente cada um. Cada trilha que a gente vai fazer, ele já está sabendo. Ele é o Pai, ele é o Todo-Poderoso, ele nos criou. Então, ele sabe um ou outro caminho. Porém, a nossa escolha é para um lado ou para o outro. Tá ok? Ou o caminho do Pai, que é o caminho reto. Então escolhamos o caminho reto, não para a direita nem para a esquerda. Tá ok, meus irmãos? Só deixando esse adendo aí, para mostrar que eu não esqueci de vocês não, tá? Porque a Escritura diz a Faraó, para este mesmo propósito, e eu te levantei para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e endurece a quem quer. E tu dirás a mim então, por que ele ainda achou culpa? Pois quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu para que contestes a Deus? Quem somos nós para contestar alguma decisão de Deus? Somos matéria podre, somos pequenos, frágeis, pecadores inúteis. Quem somos nós para contestar alguma decisão do Todo-Poderoso? A gente tem que agradecer diariamente por tudo, inclusive pelas provações. Em tudo dai graças, lembra? E dirá a coisa formada ao que a formou: por que tu me fizeste assim? Então você que está aí reclamando que a vida não está boa, ou que você tem alguma deficiência, por que Deus fez você assim? Não conteste, meu irmão. Viva a sua vida, agradeça, supere. É o que eu posso te falar. Fortaleça-se. Em vez do irmão ficar reclamando da sua condição, busque melhorá-la colocando o Pai à sua frente, aí agradecendo. Ele te irá fortalecer, entendeu? Mas não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outra para desonra? Então aqui ele está usando uma analogia, né, de um oleiro que faz o barro. E esse vaso, né, que faz o barro não, que usa o barro para fazer o vaso, tanto para a honra quanto para a desonra. Quem vai decidir esse ou outro caminho é você, meu irmão. Mas ele faz ambos. Tanto aquele que vai viver o mal, quanto aquele que vai viver o bem. Tudo provém do Pai, todos somos criação dele. Tá ok? Não é que a pré-existência aqui já designou vasos para a ira, ou já designou vasos para a salvação, para a glória. Não tem nada disso, meu irmão. Isso aqui não tem nada a ver com pré-existência. Isso aí que eles falam é cabalismo, talmúdico, satânico. Aqui ele está mostrando, usando uma figura de linguagem, uma analogia, ele está mostrando um exemplo de um oleiro que usa ali o barro para fazer tanto um vaso da honra quanto um da desonra. Ele só está usando esse exemplo. Não quer dizer que você, desde o início, já foi predestinado à honra ou à desonra. Não, isso é uma decisão sua, tá ok? Decisão nossa. Ele está usando esse exemplo para mostrar que ele cria tanto o bom quanto o mal. Assim como a chuva vem sobre o bom e o mal, tá ok? Agora, se ele criou você e você está trilhando o bem, mas você está fazendo o bem de maneira errada, você está errado. Você tem que fazer o bem da maneira correta. E qual é essa maneira? É tudo que não é carnal. Faça o bem sem ter que usar tudo que é carnal. Ah, Anderson, mas você está usando o YouTube. O YouTube é carnal. Sim, é a ferramenta que a gente tem para alcançar os irmãos. Mas não deixa de estar errado. Ok? Ah, mas o irmão está falando de política para mostrar os bandidos. Mas está falando de política. Está errado. Ah, o irmão está falando da denominação gospel lá que está enganando todo mundo. Ele está abrindo os seus olhos.
Isso não é errado. Abrir os seus olhos não é difamar ninguém, meu irmão. É mostrar a verdade por trás daquele lixo gospel. E também do catolicismo, infelizmente. Mas algumas situações o irmão tem que fazer sempre puxando para tudo que é bom. Bom dia, Sá. O áudio tá ok? Show de bola. Muito obrigado pelo feedback. Continuando aqui então, meus irmãos. E se Deus, disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, para que ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, que antes ele já preparou para a glória. Então, aqueles que são do bem, ele já sabe, porque ele preparou. Ele criou tanto uns quanto outros. Tá ok, meus irmãos? Aqui não tem predestinação e muito menos pré-existência. Até nós, a quem ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, nos faz esse questionamento, essa pergunta. Assim como ele também diz em Oséias, eu os chamarei meu povo, os quais não eram meu povo, quer dizer, os gentios, né, os goim, que não eram meu povo, e amada que não era amada. E acontecerá que, no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Só um minutinho, meus irmãos. Começou a coçar a garganta. Isaías também clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Perceberam aqui, meus irmãos? O remanescente será salvo. Então, o remanescente é aquele povo fiel. Ok? Não serão todos, como eles gostam de bater no peito e falar, né? Que nós somos o povo escolhido. Sim, eles são o povo escolhido, mas não são todos. É o remanescente que será salvo. E dentro desse remanescente estamos nós também, que fomos enxertados. E a gente vai ver isso. Porque ele concluirá a obra e a abreviará em justiça. Porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como Isaías disse antes, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado semente, teríamos nos tornado como Sodoma, e teríamos sido feitos semelhantes a Gomorra. O que diremos então? Que os gentios que não seguiam a justiça alcançaram justiça, a justiça que é pela fé, mas Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. Por quê? Porque eles não a buscaram pela fé. Porque eles não a buscaram pela fé, mas como que pelas obras da lei. Pois eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e todo aquele que crer nela não será envergonhado. E quem é essa pedra de tropeço para o povo de Israel, meus irmãos? Está muito claro, né? É Yeshua. Essa pedra de esquina, a pedra principal de esquina que os construtores rejeitaram, quer dizer, que os maçons, né, que a sociedade antiga rejeitou, né? É Yeshua que está falando aqui. Essa foi a pedra de tropeço, inclusive até os dias de hoje, ela está aqui. Porque até os dias de hoje eles não creem no Messias. No capítulo 10 diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Adonai por Israel é para que eles sejam salvos, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Porque ignorando a justiça de Adonai e procurando estabelecer a sua própria justiça,
não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo que aquele crê. Então, ele é o fim da lei. Porém, há justiça por ele naquele que crer nele. Porque Moisés descreve a justiça que é pela lei, e o homem que faz estas coisas viverá por elas. Então você negará Yeshua e viverá pela lei. Porém, só existe um caminho que nos leva ao Pai, que é o próprio Messias. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Olha a promessa, meu irmão. Vou repetir, é bem simples. Se confessares com a tua boca, quer dizer, se tu não te acovardares de professar a tua fé, se tu confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Adonai o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Então, quer dizer, aquele que professa sua fé em Cristo, esse vai merecer a sua salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será envergonhado. E a gente acabou de ver no versículo 33 aqui do capítulo 9 a mesma ligação. Vou repetir, ó, versículo 33 do capítulo 9 diz assim: é para aquele que prestou atenção, o irmão vai perceber a ligação. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e todo aquele que nele crer não será envergonhado. Todo aquele que nela crer não será envergonhado. Nela quem? Na pedra. Quem é essa pedra, meus irmãos? Yeshua. Está aqui, ó. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Crer em quem, meus irmãos? Em Yeshua HaMashiach, nosso único e suficiente Salvador. Ok? Porque não há diferença entre judeu e grego. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas. Com o sangue do Messias, todas as nações, etnias, línguas e povos têm a possibilidade de ser salvo, desde que professe a sua fé na sua boca e no seu coração. Tá ok? Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, quer dizer, o nome de Yeshua, o nome de Deus. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Olha as dicas, meus irmãos. Olha as dicas. Como eles invocarão aquele a quem não creram? De que maneira se dá a fé, meus irmãos? Do ouvir a palavra, a pregação. É assim que você vai crer. E como eles crerão naquele que não ouviram? Como que você vai ouvir? Ouvindo a pregação de pessoas passando a palavra. E como eles ouvirão se não há quem pregue, quem fale? Esse é o chamado, meus irmãos. Isso é para todos, não é só para alguns, não, é para todos. O chamado para pregoar a palavra é para todos. Mas nem todos aceitam a missão. Às vezes por covardia, às vezes por medo, às vezes por timidez, que era o meu caso, eu era muito tímido. Ainda sou, tanto que eu não consigo abrir a câmera aqui para olhar e me ver na tela, mas eu estou tentando fazer a minha parte do jeito que eu consigo. E como eles pregarão se não forem enviados? Quer dizer,
se não forem chamados. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz. De paz, não de guerra, meus irmãos, de paz. Porque Yeshua, ele pregava o amor ao próximo, não o ódio ao próximo. Ok? O evangelho da paz. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Mas nem todos obedecerão ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa notícia? E assim então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé, ela se dá, meus irmãos, ao ouvir a pregação. Mas não como pastor, como padre, não, irmãos. Como pessoas comuns que estão tentando passar à frente o evangelho, não ganhando dinheiro com isso, não vendendo cursos, vendendo aplicativos, que tem um irmão aí que fala da Bíblia, mas tem um aplicativo aí para ganhar um cash. Fala de vários assuntos. E tem trouxas que pagam ainda para ouvir falar de assuntos de cotidiano, geopolítica, conspiração. Aí o cara mistura no meio, né? O evangelho. Ah, o irmão sabe, o irmão que acompanha o canal aqui também acompanha. É o Maurício Zimmermann, um hipócrita. É mais um que vende a palavra porque não tem coragem de caçar um trabalho. Tá ok? Não vou passar pano para ninguém mais. Se você tem um aplicativo, se você tem um curso e você mistura a palavra de Deus no meio, você está comercializando a palavra, meu irmão. Você está mentindo para as pessoas que estão ali te ouvindo. Você está vendendo coisas que na internet você consegue achar de graça. Só que o ser humano, o brasileiro, infelizmente, é ignorante. Prefere ouvir, é preguiçoso, não tem coragem para ler. Prefere ouvir outra pessoa falar, porque ela já mastigou tudo, eu vou só digerir aqui agora. Você será vomitado, meu irmão. Você será vomitado. É cego seguindo cego. Leia a Bíblia. Siga somente a Bíblia. Ok? Então, se o irmão não gostou também, pode sair do canal. Não faço questão, não. Não estou aqui para agradar pessoas. Estou aqui para abrir o seu olho. Porque de vários canais que eu acompanhava, aos pouquinhos eu fui vendo quem eram. E aos pouquinhos eu fui saindo. Eu acompanhava o Dr. Jackson Martins, Gustavo, Maurício Zimmermann, Samuel Benini. Eu acompanhava esses quatro, saí de todos, porque todos eles dão muita relevância para as coisas do mundo e pouca para a palavra. Alguns deles comercializam. O Neemias também eu acompanhava. O Neemias também ganha dinheiro com a palavra, é outro hipócrita. Acha que está fazendo a coisa certa, mas está ganhando dinheiro em cima disso. Então, meu irmão, se você continua seguindo esse tipo de gente, você está se perdendo e você vai se dar mal. Ok? É o que eu penso, é a minha opinião. E se você for olhar tudo que eu falei em retrospecto com a palavra, você não vai conseguir achar referência nenhuma aqui de que a palavra manda você ver sobre política, sobre geopolítica, sobre ciência, sobre conspiração. A palavra não te manda fazer nada disso. Ela manda você passar a palavra adiante, você pregar o evangelho e você viver ele. É muito bonito você falar que você é um lixo humano, menos do que fezes, o pior dos pecadores, mas você tem um aplicativo ali onde você vende umas informações. Você é um patife. Tá ganhando dinheiro vendendo coisas que de graça o irmão consegue achar. Só que você precisa de dinheiro, você tem que manter uma casa. Você não é doente, você não é aleijado, por que você não vai trabalhar? Eu tenho 3 hérnias de disco que eu estou trabalhando.
Não estou vendendo nada. Não estou vendendo a palavra. Então é muito fácil você fazer isso e enganar as pessoas. Mas você não vive isso. Tudo que eu apregou, eu vivo. E a minha família está aqui para comprovar. A qualquer momento, eu posso abrir uma live e vocês perguntarem diretamente para minha esposa e para minha filha se eu minto. Agora, eu duvido algum deles fazer isso e provar que eles não fazem isso que eu acabei de falar. É um bando de hipócritas e falsos. E estão lutando a luta errada. E estão enganando a muitos. Desses que eu citei, o que eu mais tenho respeito ainda, e eu oro para que ele caia na real e pare de dar tanta relevância à política, é o irmão Gustavo. De todos é o que eu mais recomendo. Porém, até esse irmão dá mais relevância para as coisas mundanas, como política, geopolítica, notícias, transmitir debate político, do que a própria palavra. É difícil você ver um estudo bíblico hoje no canal do irmão Gustavo. Ele se perdeu nesse processo. Talvez porque o coração dele esteja cheio disso e menos da palavra do Pai. Então eu oro para que Deus realmente mostre para ele e que ele se toque do erro que ele está cometendo e volte ali a fazer mais estudos da Bíblia, porque é o que Deus pede. Ele não manda você ficar passando notícia de política, geopolítica, a guerra não sei na onde, guerra não sei na onde. Não, ele manda você apregoar a palavra. Porque o irmão só vai crer na palavra se você apregoar ela. Ele não vai ter fé em Deus se você falar de política, meu irmão. Abra o olho. Entenda isso. Recado dado, vamos voltar ao estudo, que é o que importa aqui. Assim, então, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Mas eu digo, eles não ouviram? Sim, verdadeiramente o seu som saiu por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés, vou provocá-lo em ciúmes com aqueles que não são povo, e como a nação insensata vos provocarei a ira. Mas Isaías é muito corajoso e diz, eu fui achado pelos que não me buscavam. Então, quer dizer, os que não eram do povo judeu, do povo hebreu, do povo judaíta. E fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Então, quer dizer, os goim, os não-judeus, aqueles que não eram o povo escolhido. Mas para Israel ele diz, todo o dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente, que é o povo escolhido, o povo judeu, judaíta, é o termo correto. Inclusive, esse estudo judaíta, eu acompanhei no canal do irmão Gustavo. E ele, quando ele se propõe a falar sobre a Bíblia, ele faz um excelente trabalho. E é isso que eu sinto falta no canal dele. Eu não acompanho mais vídeo dele faz muito tempo. Mas esse estudo judaíta, eu acompanhei primeiramente no canal dele e trouxe para o meu canal. Então é isso que tá fazendo falta no canal do irmão Gustavo. E é isso que está afastando algumas pessoas. Ok? No capítulo 11 diz assim, meus irmãos, e aí a gente finaliza o estudo por hoje. Então eu digo, rejeitou Deus o seu povo? De forma alguma. Porque eu também sou israelita da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. E Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele intercede a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, eles mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e eu fiquei sozinho, e eles buscam a minha vida. Mas o que lhe diz a resposta de Deus? Eu reservei para mim 7.000 homens, que não dobrarão os joelhos diante da imagem de Baal. Assim, então, também no tempo presente, há um remanescente
de acordo com a eleição da graça. E se é por graça, então não é mais por obras. É simples. Caso contrário, a graça não é mais graça. Mas se for por obras, então não é mais por graça. Do contrário, a obra não é mais a obra. O que então? Israel não conseguiu o que buscava, mas os eleitos conseguiram, e os demais ficaram cegos. De acordo com está escrito, Deus lhe deu um espírito de sonolência, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até este dia. Então eles ficaram cegos e surdos para as coisas do Pai, assim como ele fez ao faraó. E Davi diz que a sua mesa se torne um laço, e em armadilha, e em pedra de tropeço, e em recompensa para eles. Sejam escurecidos os seus olhos para que eles não vejam, e para os que encurvam continuamente as costas. E então eu digo, eles tropeçaram para que caíssem? De forma alguma. Mas antes pela sua queda e salvação veio os gentios para provocá-los o ciúme, que são aqueles que acreditavam no Messias. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude? Porque eu falo a vós, gentios, enquanto sou apóstolo dos gentios, eu magnifico o meu serviço, para ver se de alguma maneira eu possa provocar ciúmes aos que são da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? E se os primeiros frutos são os santos, a massa também é santa. E se a raiz for santa, assim serão os ramos. E se alguns dos ramos foram quebrados, olha só aqui, meus irmãos, que interessante. E se alguns ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, quer dizer, uma oliveira braba, foste enxertado entre eles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, quer dizer, aqui mostra que nós, os goim, os não-judeus, fomos enxertados nesse galho quebrado da videira que era pura, que tinha massa pura. Pelas transgressões que eles fizeram ao longo dos anos, dos milênios, foi quebrado esse galho e nos enxertado por Yeshua na videira. Então nós somos participantes da promessa, somos merecedores também, assim como eles. Ok, meus irmãos? Isso aqui é muito claro. Então não é só o judeu que é o povo santo escolhido. Nós também fomos enxertados nessa oliveira. Só que hoje lá em Israel eles não aceitam isso. E ainda tem milhares de fiéis que saem daqui para dar dízimo lá para eles, para dar dinheiro para eles. E eles mesmos não acreditam no que o cristão acredita. Olha só como é o mundo, como são as pessoas. Cegas, totalmente cegas. E não te glories contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, quer dizer, não se ache por estar agora, que você sabe que você foi enxertado, não fica se achando, não. Não fica achando que você é a última bolacha do pacote, não, porque você pode cair do cavalo também. Assim como eles foram retirados, uma parte deles para colocar a gente pode ser retirado a qualquer momento. Não existe aqui salvo uma vez, salvo para sempre. Não existe calvinismo aqui na Bíblia. E principalmente não existe aqui nessa passagem. E então tu então dirias, os ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado. Bem, por sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não sejas arrogante, mas teme,
Porque se Deus não poupou os ramos naturais, quer dizer, se Deus não poupou o próprio povo escolhido dele, que ele escolheu, cuida para que ele não poupe a ti também. Então, quer dizer, não faça com que ele se arrependa de ter enxertado você na videira, na oliveira, na possibilidade da salvação. Ok? Vê, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, a bondade. Se permanecerdes na bondade, do contrário, tu também serás cortado. Então, assim como eles foram, nós também poderemos ser, se nós não fizermos o que nos manda a palavra. Tá ok, irmãos? É bem simples. Eu não sei qual é a dificuldade do irmão compreender isso aqui e achar que Deus é só amor. Não, ele me ama, ele vai me perdoar e tamo junto. Não, não é assim não, mané. Você vai cair do cavalo. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Então, tem a possibilidade de nós sermos retirados e eles enxertados novamente. Tá ok, meus irmãos? E a gente sabe que o remanescente será salvo. E esse remanescente será também do povo de Israel. É de todo mundo. Porque se tu foste cortado da oliveira, que é silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira? Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, que endurecimento ocorreu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, até que tenha se completado ali a quantidade de gentios, né, a plenitude, que o tempo esteja finalizado, digamos assim, né? Concretizado ali os tempos do evangelho, da pregação, da aceitação. E assim todo Israel será salvo. E esse Israel, irmãos, não é só lá, a gente está vendo que nós somos também. Então é o Israel espiritual, não a terra, os prédios, as construções, mas as pessoas em espírito, o Israel espiritual. Ok? Como está escrito, virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais. Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também, em tempos passados, não crieis em Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora não creram, para que através da sua misericórdia eles também pudessem alcançar misericórdia. Então, quer dizer, eles terão a possibilidade ainda. Porque Deus encerrou a todos na incredulidade, para que ele pudesse ter misericórdia sobre todos. Ó profundidade das riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão inconsoláveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja compensado, né, ou recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Assim seja. Então, tudo isso aqui, irmãos, é para ele. Toda a nossa vida, nossa batalha, tudo isso é em função dele. Porque todas as coisas são para ele. E por ele e dele.
toda a honra e toda a glória seja dada ao Todo-Poderoso. Assim seja, meus irmãos. Vamos ler mais um capítulo. Capítulo 12. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Adonai, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é sacrifício humano, irmãos. É o sacrifício da carne, ok? Que são as provações que a gente passa no dia a dia. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a palavra. Que é que nós sejamos felizes, busquemos a vida eterna. Pois eu digo, pela graça que me é dada a cada homem dentre vós, que não pense de si mesmo, mas altamente do que deve pensar, senão que pense com sobriedade, segundo a medida da fé que Adonai deu a cada homem. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, e aqui ele está usando uma analogia para mostrar, ele está mostrando um corpo humano, tá ok? Para chegar no ponto X, então só o irmão prestar atenção, que o irmão vai entender. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. E então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Então, profetizar é passar a palavra. Não existe profetizar hoje, irmãos, de ter revelação e fazer uma profecia. Isso aí é balela. É lixo gospel. Profetizar aqui, biblicamente falando, meus irmãos, nos tempos que a gente vive, é passar a palavra adiante, mediante a fé, a sua fé, na medida que você tem essa fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Ou o que exorta na exortação, o que reparte, faça-o com simplicidade, o que governa com diligência, o que demonstra misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Então, o que é mal tem que mostrar, tem que expor. Não é que você não deva, irmão, expor os maus políticos. Não é que você não deva expor os maus gospels católicos. É que você não deve dar tanta atenção a eles. Você não deve, por exemplo, falar mais deles do que da Bíblia. Esse é o ponto. Quando você fala mais deles do que da Bíblia, você não tá apegando-se ao que é bom, e sim ao que é mal, que é dar atenção a esse mal, que é as coisas do mundo, ok? Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros, com amor fraternal e não homossexual, ok? Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros, com amor fraternal, quer dizer, um amor de irmão, que quer o bem do próximo. Não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor. Então, se você for fazer algo, faça bem feito para o Pai. Não seja negligente com as coisas do Pai. Faça com todo o amor e vontade. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, regozijai-vos na esperança, na promessa que teremos dias melhores, teremos a possibilidade de ser salvos. Sejamos pacientes na tribulação, porque isso aqui a gente vai passar mesmo, meu irmão. A gente não vai ser retirado daqui, não. Vamos ser provados, testados. Viveremos a tribulação. Perseverai na oração. Participai a necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade, quer dizer, a receber as pessoas bem.
Se um cara vier pedir comida para você, receba-o bem, alimente-o. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Nunca amaldiçoe ninguém, meu irmão. Sempre abençoe aos que te perseguem e aos que te abençoam. Regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Quer dizer, a empatia, né? Sintamos a dor do próximo, né? A gente tem que ter essa empatia. E regozijai também com os que se regozijam, quer dizer, fique feliz pelo que está feliz. O irmão conquistou uma casa, um carro, pô, que bom, cara. Você merece. Não sinta inveja, sinta alegria por ele, pela vitória dele. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros. Não aspireis posição, mas identificai-vos com os humildes. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Então, olha só, meus irmãos. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros. Não aspireis posição, quer dizer, não tendes ambição. Não, eu quero chegar à gerência. Não, eu quero ser acionista aí da empresa. Não aspireis posição, mas identificai-vos com os humildes, quer dizer, viva no seu patamar, viva no seu status, seja o que você é e seja feliz assim. Nem sejais sábios em seus próprios conceitos, então quer dizer, não fique arrogante, seja humilde. Por mais que o irmão tenha um bom conhecimento, o irmão nunca saberá de tudo, ok? Não retribuas a nenhum homem mal por mal, e procureis as coisas honestas e à vista de todos os homens. Então pague o bem com bem, pague o mal com bem. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. O amor ao próximo é o viver em paz com o próximo, sem contenda. Amados, não vos vingueis a vós mesmos. Por quê? Porque a vingança, meus irmãos, é apenas do Todo-Poderoso. Nós não temos esse direito. Ok? E se você não tem o direito, você não tem o direito de se vingar, de fazer nada, inclusive de matar. Porque tem vingança que é vingança de morte, meu irmão. E você não tem esse direito, porque é apenas do Todo-Poderoso, e a gente vai ver aqui, olha só na sequência. Mas dai lugar à ira, porque está escrito, a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Então você se irá porque você foi injustiçado? Você pode fazer isso. Por mais que a ira não seja algo bom, mas quando você foi injustiçado, ó, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Então quer dizer, fique brabo, mas não vos vingueis. Porque está escrito, a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Então a vingança é do Pai e não nossa. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aleluia. Não sejais vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Olha que interessante. Porque o mal com o mal só gera mal, meu irmão. Capítulo 13 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Porém, meus irmãos, essa autoridade ela tem que ser algo boa para as pessoas. Ela tem que estar voltada para Deus e não para o diabo. Se o teu governo faz algo ruim para a população, se o teu governo busca mais ao demônio do que a Deus, então você não tem obrigação nenhuma de obedecer a eles. Ok? A gente segue as normas da sociedade porque estamos inseridos nela e a gente não quer se dar mal. Mas você não é obrigado, na lei de Deus, na instrução de Deus, de seguir a
a um governo satânico. É simples assim. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação, porque os governantes não são terror para as boas obras, olha só, mas para as más. E tu então não queres temer a autoridade? Faze o que é bom e terás louvor dela, porque ela é o ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pela ira, mas também por causa da consciência. Então, se for um governo que é um governo para Deus, que instrui as pessoas para o caminho do bem, que faz coisas boas para as pessoas, então você tem que obedecer sim. Porém, nesse mundo caído, a gente não tem esse tipo de governo. Aqui reina o reino do maligno. Todo governo é satânico, é diabólico e quer te matar. Então você não tem obrigação nenhuma, meu irmão, de seguir isso, tá ok? Agora, se fosse o contrário, aí a gente teria sim que obedecer. E também por esta razão pagais tributos, porque eles são ministros de Deus atendendo continuamente sobre esta mesma coisa. Bom dia, mãe, benção, tudo bem? Obrigado pela presença. Depois a senhora assiste o resto da live aí, tá ok? Já estamos finalizando. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem deveis tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A nenhum homem devais coisa alguma, senão o amar-vos uns aos outros. Porque quem ama o próximo, cumpre a lei. E a lei é o Messias, é o Evangelho. Então, não é à toa que os 10 mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Nisso se resume todo o mandamento e a lei. Ok? Por isto, tu não cometerás adultério. Olha só, quem ama o próximo não comete adultério. Ei, você, safadinho, que gosta de uma pernoite, hã? Você mesmo, cara. Canalha, que engana a sua esposa e acha que ninguém tá vendo. Deus tá vendo. Olha só isso aqui, ó. A nenhum homem devais coisa alguma, senão o amar-vos uns aos outros. Porque quem ama o próximo cumpre a lei. Porém, tu não cometerás adultério. Então você que casou, separou e está com outra pessoa, você está cometendo adultério. Na minha família tem algumas situações assim. Está cometendo adultério. Ok? Enquanto um ou outro estiver vivo, você não pode casar, você não pode fornicar. Você está cometendo adultério e você vai pagar por isso. Não adianta você falar, ah, Deus me ama, Deus vai me perdoar. Enquanto você estiver cometendo esse pecado, eu acho difícil. Não assassinarás. Não assassinarás, meu irmão, é não matar. E não é que nem o Dr. Jackson falava, não, matar e assassinar são coisas diferentes. Não, meu irmão, tudo é tirar uma vida. Ah, é matar uma pessoa, assassinar é assassinar uma galinha. Não, ou vice-versa. Você assassinar, você matar, você está tirando uma vida humana. E aqui está falando, quem ama o próximo não mata o próximo. Então, meu irmão, não caia nos enganos, nos ensinamentos de pessoas que não sabem o que estão falando. Que vão mais pela lei branca humana do que a lei divina, tá ok? Para Deus, matar e assassinar é uma coisa só, é tirar uma vida. Não furtarás. Você, peba, né, vagabundinho, que gosta aí de roubar, você não ama o próximo, porque você está roubando do próximo. Não darás falso testemunho. Você, irmão, irmã, que dá falso testemunho do irmão, né? Toma cuidado. Não cobiçarás. Não cobiçarás é não cobiçarás. Não tem inveja do próximo porque ele tem algo que você não tem. Não cobice o que é dele.
Aceite o que é teu. E se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo se resume a isso. Porque se você não ama o teu próximo, você faz tudo de ruim para ele. E se você olhar os mandamentos, tudo se baseia em amar o próximo e amar a Deus. Ok? O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Em algumas versões bíblicas fala caridade, né? Eles traduziram como caridade. E então, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono. Já é hora, meus irmãos. Temos que despertar do sono. O Messias já se foi. Não temos mais muito tempo. Então, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando cremos. A noite é passada e o dia é chegado. Portanto, rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Andemos honestamente como de dia, não em festanças. Alô, irmão. Você, irmão, que gosta de uma boa baladinha, um barzinho, a conveniência, você que gosta de sair, né, o fluxo, nem bebedeiras, você aí que gosta de encharcar, né, gosta de uma cana, nem orgias, você que gosta da depravação sexual, pega 1, 2, 3 por noite, 3 de uma vez, 2, 4, nem bebedeiras, nem contendas e inveja. É autoexplicativo isso aqui. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não premediteis nenhuma oportunidade para a carne nas suas cobiças. Então percebe, irmão, que tudo que é carnal é maligno. Isso tem uma ampla, é amplo de situações carnais que te levam ao pecado, ao erro, ao engano, ao inferno. Então tome muito cuidado daqui para frente, meu irmão, porque você agora está sabendo alguns desses detalhes que vão te encaminhar para o inferno, ok? Então é isso, meus irmãos. Paramos aqui no capítulo 13. Fizemos um ótimo estudo hoje. Conseguimos adiantar bem. E um estudo muito prazeroso. Eu gosto muito do livro de Romanos. Semana que vem a gente retoma aí capítulo 14. Agradeço a presença de todos aí, tá ok? Que o estudo venha edificar a vida do irmão. Peço apenas que compartilhe, ajuda a divulgar a palavra. Isso aqui é para o conhecimento de todos, meus irmãos. Tem muita coisa interessante nesse estudo de hoje, muita revelação, tá ok? Então, um abraço. Tenham todos uma excelente semana, uma excelente terça-feira. Que seja produtiva e abençoada, tá ok? Até o próximo estudo. One more time, one together. Hashem, Elohim, Yisrael.
Shmoyni Gabriel Sing together with the violin. Everybody, let's go. B'Shem. You know the four malachim. Four malachim are in exactly the right place where they need to be. Miyamini, the right hand, usually associated with strength and with might. Who's there to remind us who's really in charge, who's really the strength and might? Michael, who's like Hashem? On the left side, where we need to be strengthened, Gavriel, Gevura is there. And when I'm walking in my path, I need to see where I'm going. Umilfanai in front of me, Uriel, the light of Hashem. And Chas v'Shalom, something's coming from behind and I can't see it. So Hashem puts the malach to take care of me. Refael. The four malachim are in exactly the place where they need to be. But for you, Chevra, here tonight, must be hundreds of Chevra that are Shana Aleph, first year Beis Medrash, second year Beis Medrash, 45th year Beis Medrash. Some of you are just tasting the sweetness of Torah, maybe for the first time. The Heilige Four Malachim, Gavriel, Michael, Raphael, Uriel, Rosh Tevois, Gemara. So all you Chevra here, whether you're again with your first year, or whether you've been doing it for a long time and you probably know best, when you open up the Gemara, the second you open it up, you have Gavriel, Michael, Raphael, and Uriel surrounding you. And I want to wish every single person here Hatzlacha Rabbah with everything they're doing, that you should see such siyata d'shmaya and your learning and your avodas Hashem, that you mamish just not hear this vort, but you live this vort, you feel the malachim surround you.
when you open up any sefer. So let's just sing this thing in one more time, everybody together. My